Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. Antes de iniciar com as perguntas, o professor vai iniciar com um pronunciamento só. Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a coletiva, é a coletiva, não é? A coletiva, que vai ser, que não há tabus aqui na coletiva, não há tabus. Podem me perguntar aquilo que quiserem sobre o assunto que quiserem. Mas antes de iniciarmos, eu queria abordar aquela minha infeliz expressão ao Liverpool para tentar explicar porque eu percebi que depois em casa, eu ouvir as minhas palavras, que não fui feliz ao expressar aquilo que pretendia. Porquê? Porque muitas vezes nós aqui, à frente das câmaras, muitas vezes estamos em determinado, queremos expressar determinada coisa, o que é que eu queria dizer naquela altura. Eu interrompi o raciocínio, um raciocínio que estava cá dentro, para eu dizer, e depois interrompi, porque já estava outra coisa, entretanto já tinha outra coisa para dizer e fechei, e como quebrei o raciocínio a meio, aquilo ficou assim meio no ar, e ficou esquisito, e eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa a quem ofendi. Agora, o Corinthians é um grande clube, um clube com uma história fantástica, um clube que me trata bem, que me tratou bem desde o primeiro dia, que me faz sentir em família, portanto, nunca na minha vida eu seria desrespeitoso com o clube. Agora, o que eu pretendi dizer, ou o que ia no meu raciocínio para dizer, e depois eu cortei a meio, era que eu também gostava de, no contexto, naquela coisa de querermos decidir aquilo que para a nossa vida, o que eu quis dizer, o que eu ia dizer e depois interrompi foi que eu de facto, se o Liverpool me chamasse, ia já jogar a Liga dos Campeões, que era o que eu queria, a final da Liga dos Campeões, foi o que eu pensei, mas como interrompi o raciocínio, não, aquilo ficou no ar, portanto ia já para o Liverpool para jogar a final da Liga dos Campeões, mas eu acabei por não dizer, e depois a ouvir isto em casa, de facto, pronto, não foi feliz naquilo que disse. Eu acho que temos que perceber um bocadinho o contexto, temos que perceber um bocadinho que não é fácil estar aqui, que às vezes eu às vezes estou com o raciocínio adiantado, interrompo determinado raciocínio e foi isso que me aconteceu. Portanto, as minhas desculpas, não quis comparar Liverpool com Corinthians, não quis dizer que trocava já o Corinthians por Liverpool, não quis dizer nada disto. O que eu quis dizer é que gostaria de ir jogar a final da Champions, porque isto é um sonho que todos os treinadores têm na vida, não é? Na carreira. Agora, à vossa disposição para falar sobre aquilo que vocês pretenderem. Vitor, boa tarde. Viva. Vamos lá, começar então. Eu queria falar sobre planejamento, sobre o que você tem proposto para esse Corinthians, né? Muito se fala que você faz um rodízio diferente, porque você roda o rodízio, né? São times mesclados e não um time base e um time mesclado. A gente tem mesclas e mesclas e seguidas mesclas. A gente entra agora numa fase de mata-mata de Libertadores. Ontem muita gente ficou incomodada com o time que entrou em campo, apesar de ser aparentemente o adversário mais fraco. Então eu queria saber da sua avaliação do que tem sido feito até aqui, se agora é uma espécie de marco zero por causa do mata-mata da Libertadores, e se você, refletindo, não acha que o Corinthians deve, a partir de agora, começar a ter uma espinha dorsal, um time definido mais forte, em tese ali, um time titular para esses grandes jogos. Obrigado. É assim, nós temos que... Eu nunca construí a minha vida construindo castelos de areia, não é? Eu não sou o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que olha para a realidade, tento perceber a realidade, tento perceber aquilo que tenho e dar o melhor de mim para ajudar os jogadores que tenho a construir uma equipa forte e uma equipa competitiva. Eu, quando cheguei na ilusão de poder jogar, porque de poder definir um 11 base, um 11 mais forte e ir jogando com um 11 mais forte, substituindo um ou outro jogador, mas rapidamente percebi que não é que perante um calendário destes,
perante as soluções, o elenco que temos, não é, do meu ponto de vista, não é viável. Não é viável jogar com uma equipa ontem e para ganhar. E eu acho que a equipa que foi escolhida ontem tinha mais do que qualidade para ganhar aquele jogo, para ganhar o jogo de ontem, e quis chegar a casa e perceber bem o que é que tínhamos feito. Portanto, cheguei a casa, não cheguei ao hotel, e fui ver o jogo de novo. Contabilizei 13, 5 na primeira parte e 8 na primeira parte, situações de golo claras, no meu entendimento. Quer dizer que uma equipa que tem 13 chances claras de golo e faz quer dizer que o que falhou, de facto, foi a eficácia. Não fomos eficazes quando tivemos a oportunidade de marcar, não marcamos. E tivemos a infelicidade de cometer um erro que nos intranquilizou um bocadinho e, para mim, está na origem desta falta de eficácia perante tantas situações de golo, às vezes por mérito do adversário, outras vezes por demérito nosso. Portanto, mas jogamos no domingo e queremos ganhar outra vez. Para mim é completamente impossível entrar com a equipa que pode, do ponto de vista teórico, ser a mais forte e jogar com a América e voltar a ser competitivo. Para mim é completamente impossível. Para mim, isto é uma coisa que eu, no início, ainda pensei que fosse possível, mas acabo hoje não, passado um tempo, essencialmente depois do jogo com o São Paulo, eu percebi que não tínhamos hipótese nenhuma. Não tínhamos hipótese nenhuma, ou de facto trazíamos a este plantel, e depois tem outra coisa, que é, quando eu digo viver, nós temos uma expressão em Portugal que é nós temos que viver com os pés assentes na terra. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós temos que olhar para o calendário competitivo. Por exemplo, eu estive agora a analisar a sequência de jogos na altura em que estamos a discutir com o Boca Juniors a Libertadores. A sequência de jogos apanhamos Palmeiras, apanhamos Fluminense e apanhamos outra equipa que eu agora não estou a recordar. Portanto, Opa, Júnior Moreira, criador do Tropa Milionária, falando com você neste momento. E se liga nisso que eu quero te mostrar aqui agora. Olha, esse é o nosso grupo VIP. Nós já estamos com 28 greens em sequência. Ó, posso mostrar para você aqui, que loucura, olha só. Isso aqui é perfeito para quem, primeiramente, ou não sabe fazer análise, ou para quem não quer ficar muito tempo, por exemplo, na frente de um computador, analisando estatísticas, nem nada do tipo. Porque dentro do nosso grupo VIP é um robô que envia as entradas 24 horas por dia. E para você ter uma noção de como está certo, já somos mais de 2.300 pessoas dentro do nosso grupo VIP. Olha só. E a galera lucrando lindamente. Para você ter uma noção, eu consigo te mostrar até os resultados dos nossos alunos, ó. Olha só para você, ó. Aqui a galera manda os prints diretamente pra gente, ó. Pode ver, ó. Posso clicar aqui nos alunos, ó, que eles mandam pra gente o tempo todo os resultados, ó. Que loucura. Olha isso aqui, olha. Comecei com R$150 domingo passado, já tem R$500 de banca. Olha só que loucura. Então é isso. Se você quer saber mais sobre o Tropa Milionária, quer saber mais detalhes sobre como funciona, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo agora, pra você saber todos os detalhes, e tamo junto. E entre os jogos do Boca Juniors, eu pergunto-vos a todos, é uma questão para todos, se quiserem fazer o exercício de a torcida quer que se ganhe ao Flamengo, a torcida quer que se ganhe ao Boca Juniors, a torcida quer que se ganhe ao Fluminense, a torcida quer que se ganhe os jogos todos, certo? Eu também quero ganhar os jogos todos. Eu quero me manter, eu quero que a minha equipa se mantenha viva nas competições, até que a realidade nos diga, pronto, esta acabou e vamos ter mais tempo, porque se eu jogasse de 8 em 8 dias, com certeza que era muito simples definir uma equipa base e ir tirando este ou tirando aquele, pontualmente. Mas não é possível. Aqui não é possível. E quem se convencer que, quem olhar para o plantel, quem olhar para o elenco do Corinthians e ver um super elenco e conseguir olhar, e se nós temos um super elenco, para jogar hoje, ganhar
e jogar para ganhar hoje ao Boca Juniors e ganhar passado 3 dias ao Flamengo. Está a construir castelos de areia. São castelos que se desmoronam facilmente. Portanto, o que eu quero dizer no meio disto tudo é assim, perante esta realidade, discutimos todos, o staff, e chegamos à conclusão que tínhamos que trazer os mais jovens, os miúdos que não tinham tido grande oportunidade de jogar, para um nível diferente, para que a equipa, se fosse competitiva contra o Always Ready, conseguisse ganhar o Always Ready, golear, e tivemos mais do que chances suficientes para fazer 3 ou 4-0. Não o fizemos, porque futebol não é matemática, futebol não é... Só se matemática dava em 13 tínhamos feito, fomos ao Boca Juniors, tivemos uma oportunidade, fizemos um gol, portanto, futebol é mesmo assim. Por isso é que o futebol é apaixonante. Um dia rebenta connosco, no dia a seguir dá-nos alegrias. Lamento muito pelo resultado de ontem, mas a equipa fez mais do que suficiente para ganhar o jogo. Então, chegamos à conclusão que tínhamos que pegar nestes miúdos e dar-lhes tempo de jogo e dar-lhes confiança e fazê-los evoluir para termos um elenco mais competitivo. Em vez de termos 11 jogadores com capacidade para jogar hoje e para voltar a jogar daqui a 8 dias, tivemos que baixar um bocadinho o nosso nível, misturar, para sermos competitivos hoje e sermos competitivos passado 3 dias. Portanto, e isto é a realidade. Isto é a realidade. Esta é a realidade que nós temos que encarar. Quem não encarar esta realidade está a construir, do meu ponto de vista, está a construir castelos de areia. Está a criar expectativas que não são possíveis. E eu não sou pessoa para isso. Vitor. Mais perto do microfone. Na última coletiva que você deu, repercutiu bastante uma declaração sobre o Roger Guedes, né? E ontem ele começou no banco mais uma vez e entrou no meio do segundo tempo, e depois dos pedidos da torcida para que ele entrasse em campo. E eu queria te perguntar o porquê. Mas eu não pus em campo por causa dos pedidos da torcida. Isso para ficar bem claro, não é? Okay. Que eu nem ouvia a torcida. Onde estava nem conseguia ouvir a torcida. Certo. E eu queria entender o porquê dessa escolha, mesmo com um time muito mexido, e se você teve alguma conversa com ele nesse período, se ele apresentou alguma mudança de comportamento, enfim. Queria que você explicasse um pouco mais essa situação. Pronto, eu vou tentar hoje finalizar este assunto do Roger. Vou tentar finalizar por aqui, porque eu não sou muito de novelas, sinceramente. Este é um país de novelas. É um país de novelas em que as pessoas, desde criança, se habituam a ver novelas pronto. Porque aqui em todo lado, infelizmente a sociedade está assim, aqui em todo lado. A verdade não vende. Ninguém quer saber da verdade. As pessoas só querem saber da polémica. Tudo que é polémico vende. E eu como vivo nesta sociedade, entendo isso. Agora, o que eu quero dizer com isto é que, para o Roger e para qualquer jogador, quando o Duílio está aqui, quando o Duílio me telefonou para vir para o Corinthians, e insistiu comigo para vir para o Corinthians, pediu-me para ser igual a mim próprio, para ser exigente, porque não se consegue. Quando nós não somos exigentes, todos os títulos que ganhei na minha carreira, a base foi uma base de exigência. Exigência, compromisso, trabalhar no limite, dar tudo de nós pelo clube, estar sempre no nosso melhor nível, quer em treino, quer em jogo. E isto são coisas que não se podem negociar. Isto não é negociável. Não é negociável eu hoje ir para o treino e não fazer tudo, não sentir que fiz tudo para melhorar e que me entreguei de corpo e alma. Eu, como me entrego de corpo e alma, todos os dias, na minha vida, às causas em que, quando decido ir por uma causa, e a minha causa neste momento é o Corinthians, em termos profissionais, portanto, a minha exigência comigo próprio tem que ser igual à exigência que eu tenho com os meus atletas. Portanto, para o Roger e para qualquer um deles, para terem oportunidade de expressarem a sua qualidade, e a qualidade do Roger não está em causa. Não está em causa. Eu sei que ele tem qualidade.
Mas o compromisso, a entrega, o espírito de sacrifício, o entregar-se, o lutar todos os dias por estar melhor, por ser melhor, e o claramente dizer-me a mim que eu quero ajudar, isso aí já não vai com palavras, porque eu já tive uma conversa, 2 conversas, 3 conversas. Quando nós temos 1, 2, 3, é quase como um filho. Ele é boa pessoa, bom menino, mas tens uma conversa, tens 2 conversas, tens 3 conversas e não vês alteração nenhuma, depois só acreditas nas ações. Os meus filhos são iguais. Não podem vir todos os dias dizer que não, pai, eu vou estudar, não, pai, eu vou fazer isto. Mas não estudam, não apresentam resultados, nem eu vejo mudança nenhuma em termos de ação. Meus amigos, chega uma altura que já não adianta a conversa. Ou mostra ou não mostra. Eu hoje estou convencido com o Roger, depois de refletir um bocadinho, agora não podemos aqui inverter os papéis. Aqui eu às vezes fico com a sensação que eu é que estou mal, por estar a exigir. Eu às vezes fico com a sensação, quando ouço os comentários e as críticas, que eu, por estar a fazer o melhor pelo clube, por estar a exigir de toda a gente, por estar a pôr toda a gente no mesmo nível, e a treinar, e a lutar, e a ser competitivo, que eu é que estou mal. E isso eu não posso aceitar. Quando me dizem assim, não tinha necessidade de expor, chega uma altura que é preciso expor. Sabem porquê? Porque todas as vezes que chego aqui, sou cobrado. Como se eu, com a inversão de papéis, como se eu é que estivesse mal e ele é que estivesse bem. Mas quando eu falo dele e de todos os outros. Se chega ao treino, se luta, se entrega, se trabalha, se é competitivo, e depois chega ao jogo, se luta, se entrega, se trabalha, jogando 10, 20 ou 30, na esquerda, na direita ou no meio, seja onde for, esses vão ter sempre a oportunidade comigo. Sempre. Vão ter sempre a oportunidade comigo. Se eu sentir que não estão a dar o máximo porque estão contrariados, eu também contrariado na minha vida estou muitas vezes. Entende? Por isso veio aquela associação infeliz da minha parte quando falei do Liverpool. Mas o Roger e qualquer jogador do Corinthians vai ter sempre o meu apoio, sempre. Eu não ponho ninguém de lado. Eu sou de conversar. Agora, quando não posso é andar a conversar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e depois o resultado da conversa vai ser sempre o mesmo. Hoje, nos últimos dias, já havia um Roger diferente. Espero, para bem do clube, para meu bem, para bem da torcida, para bem dos nossos objetivos, que ele, de facto, se entregue à causa, tenha compromisso, esteja no seu melhor nível, porque fundamentalmente tem que se respeitar a ele próprio, ele e toda a gente, temos que nos respeitar a nós próprios, sermos exigentes connosco e estarmos ao nosso melhor nível. Isso é o mínimo que podemos fazer a um clube que nos trata como se fôssemos família. E nunca mais vou falar neste assunto. Portanto, depois vocês podem falar quantas vezes quiserem, podem dar a opinião que quiserem, mas isto é a verdade. O resto é polémica. Polémica que vem de mais do que a verdade. Mas a verdade é esta. Ok? Ô Vitor, tudo bem? Boa tarde. Você citou agora os miúdos, né? E os garotos Adson, Piton, Mantuan, Du, eles estão se destacando também. E eu queria falar dos outros, dos mais experientes. A gente sente o Renato abaixo, o William abaixo, algum jogador, o Gil um pouco abaixo, talvez o Cássio dos mais experientes é aquele que está no nível, uma regularidade boa. O que você acha que acontece? Você acha que está na hora também de todos os outros, assim como os garotos, os mais veteranos também subirem de produção um pouco? É assim, eu admito que começamos a trabalhar em 4-3-3, começamos, no pouco tempo que tínhamos, começamos a dinamizar, em termos ofensivos, o sistema, não é? O sistema para os comportamentos que nós pretendíamos, mas estávamos com problemas defensivos. Porquê? Porque aquela pressão forte que queremos fazer na perda de bola, quando perdemos bola, muitas vezes essa pressão estava a ser ultrapassada com alguma facilidade, porque nós
os timings de chegada e a forma como pressionávamos, não estava a ser efetiva, e o que é que nós pensamos? Pensamos que, bom, nós vamos ter que arranjar um sistema alternativo que nos permita, em determinados momentos do jogo ou em determinados jogos, sermos competitivos e darmos resposta ao próprio jogo. Eu hoje chego à conclusão que essa alternância de sistemas nos fez cair do ponto de vista da qualidade do jogo. Mas isso eu só podia saber depois de experimentar. Então hoje temos um Corinthians que se tornou que, apesar de não perder há 8 jogos, não tem sido, em determinados jogos, não tem jogado ao nível que eu gostaria que jogasse, que os resultados às vezes estão melhores do que as exibições, mas no sentido de dar resposta a este problema que nós sentimos. E isto para quê? Para chegar a esta conclusão. O Renato, por exemplo, vamos falar do Renato. O Renato jogava sobre o lado esquerdo, com uma dinâmica entre o lateral esquerdo, o extremo esquerdo, que naturalmente às vezes é o William, ou pode ser outro, mas com o William, com o lateral e com o extremo, e esta ligação entre eles tornava o Renato mais influente, porque ele gosta de jogar na esquerda para dentro, da esquerda para dentro, podendo perder às vezes um bocadinho de posição, mas é onde ele está mais confortável. Como nós queríamos defender, quisemos dar resposta em termos defensivos àqueles problemas que estávamos a ter, deslocamos o Renato para a direita, no sentido de ele, quando nós defendíamos, de ele não ter que ser o jogador que ficava lado a lado com o volante, a defender em 3-4-3, mas que estaria mais alto um bocadinho para não ter que vir tão atrás. Só que esta alternância, esta alteração de função prejudicou, retirou-lhe confiança, e nós, no sentido de encontrarmos uma solução, provavelmente arranjamos um problema novo. Mas isto é treinar, isto é perceber que vamos tentar encontrar soluções, às vezes acertamos, outras vezes não acertamos, e vamos sentindo o que é que o jogador nos vai dando, e no caso do Renato, para mim, teve a ver com isto, teve a ver com esta mudança um bocadinho daquilo que lhe começamos a pedir. O William, naturalmente, começam a perceber, o William começou a levar a ter uma marcação muito mais agressiva, com o primeiro a bater, o segundo a bater, com a fechar-lhe os movimentos que ele gosta de fazer, e ele tem que se reinventar, e ele está numa fase em que, para se reinventar e para ter aquela explosão, aquela capacidade que tem de sair de 1 contra 1, já não pode sair só para dentro, tem que começar a sair para fora também, tem que começar a criar soluções novas para encontrar os espaços, não pode estar sempre aberto, tem que ir para dentro, tem que ir jogar dentro também. Portanto, com o William está a ser um bocadinho isto. E mesmo com o Renato, marcações mais apertadas, marcações individuais, que não os largam, vão atrás deles para todo lado, e isto também tem a ver com as dificuldades que eles estão a encontrar, mas que, naturalmente, há de encontrar os meios de se reinventarem e de porem a funcionar o individual, a qualidade individual que tem ao serviço do coletivo. Agora, que não conseguem não conseguem, nem eles, nem mesmo os mais novos têm dificuldade, um ou outro tem uma capacidade de recuperação. Vocês às vezes não entendem muito bem, não entendem muito bem a escalação. Não entendem a escalação porque não têm a informação toda. Não têm a informação. Se o jogador A, ou B ou C está recuperado ou não está recuperado, se nós estamos a perceber claramente que ele jogou 90 minutos, jogou mais 90 minutos e tem que parar, porque se jogar mais 90 minutos vai se lesionar, que conseguiu, nós às vezes tiramos um jogador fora
deixamos-lo de fora e colocamos 45 minutos, e nos 45 minutos, mesmo assim, ele não evidencia que está recuperado e que está a jogar ao seu nível e que consegue pressionar e consegue jogar com uma intensidade que nós estávamos à espera, quer dizer que não está recuperado, quer dizer que a acumulação da fadiga não lhe permite estar ao seu melhor nível, e nós, se lhe dermos mais um jogo em cima, ele vai começar a trabalhar a gasóleo agrícola, não é? Como a gasóleo agrícola, aquele gasóleo que anda ali, mas chega sempre atrasado ali, que não decide no tempo certo, que perde mais um segundo para controlar a bola, para tomar uma decisão, e isso é claramente sintoma de fadiga. Sintoma de fadiga. Portanto, nós não temos um plantel, nós temos que olhar, nós temos que ser... Duílio, eu tenho que dizer isto com toda... O Duílio não está. Vai lá fora. Eu tenho que dizer isto com toda a sinceridade. Nós conversamos isto. Nós temos um bom elenco, uma família, trabalho, querem trabalhar, querem dar o melhor. Mas nós não podemos olhar. Nós temos que ser honestos. Temos que ser intelectualmente honestos. Nós temos que olhar para o plantel e dizer assim, os jogadores mais experientes são mais experientes, têm qualidade, de facto têm qualidade, mas não podem jogar sob fadiga, jogo após jogo, porque não conseguem dar resposta a um calendário destes. Com tantas viagens, não conseguem, é impossível. Depois não conseguem jogar ao mesmo nível, depois caem de nível, e depois nós temos que andar ali a tentá-los trazer outra vez de volta ao nível deles, não é fácil. Os miúdos têm vontade, correm, pressionam, e nós ontem apostamos claramente numa primeira escalação para pressionar, para desgastar o adversário, para os obrigar a cometer erros, para depois, na segunda parte, irmos com tudo para forçá-los ainda mais. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que não marcamos golos. Não marcamos golos. Porque podemos ter feito 3 ou 4 ou 5 ou 6 e não estávamos aqui a falar de coisas diferentes. Mas também vos digo, se um clube como o Corinthians tem medo do adversário seguinte, meus amigos, então esqueçam. Se quem tem medo, quem está no Corinthians e tem medo do adversário que vem a seguir, então quer dizer, nós na próxima apanhávamos aliás, nós estivéssemos ficado em primeiro, podíamos apanhar o Boca Juniors em segundo na mesma. Portanto, os sorteios não podemos controlar. Só temos que encarar a realidade. Vamos nos preparar e vamos à luta. Mais nada, porque quem tem medo disto, quem está à espera da equipa mais fácil, a seguir, na próxima fase, já era uma equipa fácil. Portanto, é hora, mas é de encarar a realidade e vamos à luta. Vamos fazer o nosso melhor, vamos preparar-nos e vamos tentar passar a eliminatória. E assim, e para mim o futebol é assim. Vitor, aqui no fundo, boa tarde. Iago Rudá, do UOL. Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Libertadores, primeiro jogo aqui em São Paulo, segundo jogo na Bombonera. Qual o seu grau de satisfação com a sorte do Corinthians na definição das oitavas de final da competição, e até que ponto você entende que é positivo e até que ponto pode ser negativo enfrentar um adversário que você já teve pela frente na fase de grupos? Obrigado. Eu lembro-me uma vez, eu deixei de ligar aos sorteios e vou-vos explicar quando me caiu a ficha, no momento em que me caiu a ficha. Aqui há uns anos no Porto, já nem sei bem há quantos anos, que eu estou a ficar velho, e já nem quantos anos, já me custa. Mas aqui há uns anos, haviam 32 equipas no sorteio. Sabem qual foi a equipa que caiu ao Porto? Manchester City. Eu digo assim, que 32 equipas, como é que veio logo cair? Como é que veio cair? Em 32 veio cair o Manchester City. Eu, a partir dali caiu uma ficha e digo assim, mas os sorteios não é possível controlar sorteios. Sorteios não é possível controlar. Quem me diz a mim que nós, apanhando uma equipa mais fácil, não seríamos eliminados? E quem me diz a mim que apanhando uma equipa mais forte, vamos estar, provavelmente, em estado de alerta, ao nosso melhor nível e não passamos? Portanto, e quem quer ganhar, quem quer lutar por alguma coisa, quem quer ser competitivo e lutar por alguma coisa, e diz que o Corinthians, quem sente que o Corinthians de facto é um clube enorme, de nível mundial, porque é que há que ter medo de jogar com o Boca Juniors, ou que ter medo de jogar com este, ou com aquele, ou com outro? Agora, ou daqui ou na fase seguinte? Pode ter medo. Ou temos que encarar a realidade, saber que lá é difícil, não há dúvida nenhuma, porque o ambiente que se cria naquele estádio não é fácil. Os argentinos têm esta particularidade
de jogar com o jogo, com o clima do jogo, não é? Com o clima do jogo, o jogo, muitas vezes, eles parecem que são peritos aquilo é natural. Eu vejo outros jogos, e jogos entre eles, e há muito o parar o jogo, ir para cima do árbitro, o confronto com o adversário, e isto é claramente uma coisa que eu próprio tenho que controlar isto. Eu entrei no Boca Juniors, sabendo que eu não posso entrar no campo e ir ao outro lado, atravessar o campo Só que eu senti claramente que se não entrasse em campo, não ia ser só uma expulsão, iam ser 2 ou 3, e pronto, e o jogo acabava ali, e levávamos ali e não tínhamos, provavelmente jogaríamos com menos 2 ou 3 jogadores. Portanto, eu entrei no campo, percebendo claramente que ia ser expulso, mas que tinha que intervir naquele momento para acalmar as coisas, em vez de... Pronto, fui expulso, mas nós temos que estar preparados para este ambiente lá, porque isto é típico, que eu vejo jogos argentinos e vejo que o jogo está... Isto é estes conflitos, mas eles são especialistas eles já sabem lidar com aquela situação, nós é que não. Portanto, nós não podemos voltar a perder o equilíbrio emocional num jogo lá. Vamos jogar em casa, com uma torcida... Aqui há dias ouvi, há coisas que me ficam na cabeça que eu digo assim, esta gente não me conhece, Eu quando falo da torcida do Corinthians, mas eu algum dia na minha vida sou pessoa para estar aqui a elogiar de barato, porque é a melhor torcida que eu apanhei, mas se eu não sentir, vocês julgam que eu falo nisso, se eu não sentir as coisas, eu não falo, eu sou assim, é a minha natureza, eu falo aquilo que sinto. Portanto, quando eu digo que a torcida, de facto, é o grande... a torcida é o motor, é o coração deste clube. É porque eu sinto isso, sentimos isso. Ficaram tristes no final deste jogo. Não há dúvida nenhuma, mas temos medo de defrontar o Boca Juniors? Temos medo de defrontar, seja que clube for? Nós somos Corinthians, cara. Somos Corinthians, vamos com tudo, vamos ao trabalho e vamos lutar. Certo? Vitor, boa tarde. Você falou bastante já sobre as oscilações da equipe por questões táticas, por questões físicas, até por questões emocionais, né, como foi no jogo da Argentina. Aqui no Brasil, esses duelos, como os que teremos, são chamados de mata-mata. Dentro da sua avaliação do estágio da equipe, o Corinthians está pronto para um duelo de mata-mata contra uma equipe tão historicamente preparada para esse tipo de jogo como é o Boca? Temos que estar preparados. Não é? O jogo, eu já disse, o jogo vem numa sequência terrível, que eu disse. Está-me a falhar um clube que eu não sei qual é o outro clube, e acho que até é o primeiro. Ali uma sequência: Flamengo, Boca Juniors, Fluminense, e há outro jogo também complicado que eu acho que é fora, não sei, está-me a falhar aqui. O Corinthians é assim, nós temos a minha preocupação neste momento é, vou dizer, tenho aqui apontado, como eu não tenho grande memória, perdemos o Paulinho por muito tempo, infelizmente, temos o Cássio lesionado, temos o Fagner lesionado, temos o João Vitor lesionado, agora temos o Jô lesionado, tivemos o Raul, para este jogo tivemos o Raul castigado, o Rafael que não está inscrito, o Cantilho castigado e o João Pedro lesionado, começou agora, fez um treino ou dois por aqui. Portanto, a minha preocupação tem que ser tem que ser olhar para dentro do grupo, preparar-nos o melhor, recuperar estes jogadores, o nosso departamento médico, trabalhar em conjunto para recuperá-los o mais depressa possível, para estarmos o mais forte possíveis, e depois, só na altura dos jogos é que eu vou poder dizer se estamos preparados ou não. Sendo que eu reconheço que no pouco tempo que temos, e como eu já disse anteriormente, esta alternância de sistemas prejudicou um bocadinho a nossa qualidade de jogo. Isso quer dizer que, nesta altura, vamos investir outra vez no nosso sistema, no sistema base, que é o 4-3-3,
que pode ter uma nuance ou outra, mas sem alternar tanto. Podemos alternar pontualmente, mas não podemos alternar tanto no pouco tempo de trabalho que temos, porque altera-nos comportamentos, traz-nos, empurra-nos para trás, não nos deixa ser tão pressionantes, não nos deixa ter tanta bola e isto afetou a nossa qualidade do jogo. Portanto, isso é um fato, uma constatação que nos pode levar a melhorarmos outra vez, voltarmos a melhorar o nosso nível de jogo. E eu acredito que tenho que olhar, não é para o Boca Juniors, eu tenho que olhar essencialmente para isto. É para os nossos jogadores, recuperá-los o mais depressa possível, com exceção do Paulo Henrique, que é um caso, pronto, mais demorado. Trabalhar na medida do possível e dar resposta sem promessas, porque eu não sou havia aqui uma novela, eu digo que não sou de novelas, mas eu também via a Gabriela, não é? A Gabriela foi a primeira novela, não perdeu o episódio, não precisava logo a correr mal ao começar a tocar a música, eu ia logo a correr para ver a novela, mas eu também cresci um bocadinho com novelas. Mas eu não sou muito de novelas na minha vida real, não sou muito de alimentar novelas, por isso é que eu digo, já falei o que tinha a falar sobre os assuntos, disse-vos aqui, comecei e disse, falo de qualquer assunto, portanto, é hoje que o assunto fica arrumado. Não venham falar mais no Roger, porque eu nunca mais respondo a nada que se relacione com o Roger. Acabou aqui. Já vos disse, honestamente, a verdade. E esta é a verdade. Ok? Vitor, aqui no fundo. Queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o William, né? Você falou sobre o momento técnico dele. Na seleção brasileira e na Europa, muitas vezes ele jogava pelo lado direito, até com o Tite na Copa de 2018, né? Ele fez uma dupla com o Fagner, que hoje não está disponível, mas eles jogaram bastante por aquele setor. E aqui ele joga pelo lado esquerdo, cortando para dentro, finalizando. Você acha que essa é a melhor posição do William e você não pensa em testá-lo do outro lado? Obrigado. Para jogar o William à direita e o Roger à esquerda, é isso? É onde quer chegar. É assim, o William é mais forte à esquerda do que à direita. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas nenhumas, porquê? Porque corta para o seu pé direito, não é? Corta para dentro, que é o que ele está mais habituado. Tem que se habituar a cortar mais para fora também, do meu ponto de vista. Agora, não quer dizer que eu não posso jogar também com o William, ou experimentar o William do lado direito. Melhorar o nível dele é ele estar com condição física para dar resposta ao próprio jogo, porque ele, quando está com condição física para dar resposta ao jogo, é deste nível. Quando não está, é deste. Porque o nível baixa, os adversários parece que chegam primeiro e batem forte, bate o primeiro, bate o segundo, depois bate o terceiro, e ele está a ter provavelmente essa dificuldade de se adaptar outra vez a este futebol brasileiro, que às vezes é um futebol físico e de duelos e às vezes duelos de marcações individuais, mais individualizadas. Portanto, ele naturalmente, com um jogador com a qualidade que tem, um jogador de nível superior, não tenho dúvida nenhuma, vai encontrar soluções para isto. Mas o coletivo tem que voltar a crescer, do meu ponto de vista. Vitor, tudo bem? Aqui, tendo como base, né, os principais jogos, digamos assim, as decisões, os jogos grandes, né, os clássicos, na temporada que o Corinthians não conseguiu performar bem ou criar grandes resultados. Você atribui esses grandes jogos na temporada somente ao fator físico e técnico também, ou algo relacionado com a parte psicológica também dos jogadores? Alguns jogadores têm sentido essas grandes decisões pelo Corinthians, por isso não têm performado bem? Nós, para falarmos dos clássicos, eu tinha que falar um a um, porque são clássicos diferentes, em tempos diferentes. O primeiro clássico foi no São Paulo. Eu tinha 3 dias de trabalho. 3 dias, ainda nem conhecia bem ainda estava a cair, o avião ainda estava na pista e eu já estava a sair para um clássico. Portanto, esse clássico, se vocês quiserem contabilizar esse clássico,
eu posso-vos dizer que dificilmente eu tive dois treinos com a equipa e no terceiro dia estava aí para o São Paulo. Começa a chover, depois é outra coisa, começa a chover torrencialmente, de repente, com um sol maravilhoso, e de repente começa a chover torrencialmente no espaço de tempo em que vim ao vestiário e fui para dentro outra vez, e nós ali naquela chuva torrencial vamos com o primeiro gol. Portanto, e depois o jogo acaba com 1-0, tivemos posse de bola, tivemos mais em cima, mas não fomos capazes. Depois jogamos outro clássico com eles, em que eles tiveram mais 2 dias de recuperação do que nós. Nós podíamos ter jogado esse jogo em casa, acabamos por ir a penaltis, empatar o jogo em casa com, já não me acordo, a equipa. Não ganhamos, não vencemos, e esse foi o clique para eu perceber que não podia, depois de ter jogado um jogo, passado 3 dias fomos lá e fomos a gasóleo agrícola, fomos a 10 à hora, não conseguíamos pressionar, não conseguíamos jogar, não conseguíamos fazer movimentos. Naquele jogo sobrevivemos, foi quase, meteu dó, porque a equipa queria correr, mas não conseguia. Portanto, para mim foi não, isto assim, temos hipótese, não conseguimos ser competitivos. Depois tivemos aquele do Palmeiras. No Palmeiras foi provavelmente o jogo mais difícil da minha vida, do ponto de vista pessoal, porque eu acredito que já estava com Covid naquela nunca tinha apanhado Covid na minha vida. Sentia-me conseguia reagir, sentia-me completamente com dores de cabeça, com dores no corpo, e depois tentamos recuperar os jogadores. Eu já expliquei isso, posso voltar a explicar. Nós tentamos deixar os jogadores aqui, fomos jogar o jogo da taça, da Copa, e deixamos aqui os jogadores para recuperarem. Apanharam um surto de gripe, que passou deste para aquele, daquele para o outro, tal, e ali 3, 4, 5 jogadores com gripe, febre, dores no corpo. No próprio dia do jogo, voltamos da Copa a pensar que íamos apanhar uma equipa bem, do ponto de vista físico, que apanhar os jogadores que ficaram cá bem do ponto de vista físico, estavam, a maior parte deles, a tentar recuperar desta gripe. No próprio dia do jogo, o William, eu não me sinto bem, dói-me o corpo, estou cansado. O Cássio deita-se no chão, fica lá quase desmaiado o tempo todo, mesmo vai tentar o aquecimento, não consegue. Portanto, o que eu vos quero dizer é que para além do jogo, de facto, do ponto de vista tático ou estratégico, não foi bem interpretado. Portanto, e eu aí posso dizer, provavelmente, os jogadores, ou a informação não entrou como eu queria, ou eles perceberam mal, ou eles não... Pronto, houve aqui do ponto de vista tático e estratégico, nós não estivemos bem, mas fundamentalmente, nós não estivemos bem, não estávamos bem do ponto de vista físico. Portanto, isso foi, e levamos com aquele 3-0, e depois passado uns dias, demos a resposta com o Boca Juniors. Portanto, depois, com a equipa já do ponto de vista físico melhor, mais já deixando estes problemas um bocadinho para trás, porque tivemos mais uns dias, conseguimos dar uma resposta ao nível do Corinthians. Este jogo com o São Paulo em casa, que é o primeiro que eu considero que houve tempo de trabalho para preparar o jogo, a primeira parte, eu já tentei explicar, a primeira parte perspectivamos um São Paulo noutro sistema, no sistema que eles normalmente jogam, e o sistema que entramos, o 3-4-3, foi um sistema que foi espelhado pelo São Paulo mais agressivo, nós a não conseguimos sair e tivemos dificuldades, não há dúvida nenhuma. Corrigimos ao intervalo. A segunda parte, para mim, a primeira parte do São Paulo, depois os jogos têm muito disto, que é a parte final do jogo, o São Paulo numa situação tem 3 situações de gol, com 3 remates na mesma situação, só podia fazer um gol, mas tem 3 situações em que pode
fazer gol, não é? Um remate, depois um rebote, depois outro remate, pronto, podia ter feito. Outra de cabeça num cruzamento que podia ter feito o gol. Mas juntaram-se ali na parte final da primeira parte situações que nos deu a entender que o São Paulo massacrou. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Teve, de facto, várias oportunidades. 3 oportunidades foi na mesma oportunidade. Mas, de facto, o São Paulo, reconheço, o São Paulo foi superior ao Corinthians, mais pressionante, a ganhar os duelos, a ganhar segundas bolas e criou-nos problemas. Na segunda parte, retificamos, fomos muito mais Corinthians, começamos a circular, mudamos o sistema, começamos a fazer o nosso jogo, criamos uma situação de 1, 2 ou 3 situações em que podemos ter marcado, marcamos um, e o São Paulo mesmo a acabar tem outra situação de gol. E essa situação de gol é o que fica aqui na frente, relativamente à segunda parte. Não, o São Paulo podia ter feito. Pronto. Ou seja, é um jogo que eu posso reconhecer que a primeira parte má e até podia ter dado São Paulo 2 ou 3, e aí seria extremamente difícil, mas a segunda parte foi do Corinthians. Não tenho dúvidas nenhuma que a segunda parte do São Paulo retraiu-se. Não sei, há comentadores que dizem que foi de mérito do São Paulo, outros que dizem que foi de mérito do Corinthians, mas isto é sempre um balanço entre uma coisa e outra, porque do outro lado está uma equipa que coloca-nos problemas, ou responde àquilo que a outra equipa vai fazendo também. Portanto, estes foram os clássicos, 1 a 1, explicados. Eu estava à espera de mais neste último, da minha equipa. Não foi possível. Mas pronto, nós reagimos numa sequência de jogos grande, com viagens para lá, para cá, para cá, para lá, para cá, 2 em 2 dias, quase que não treinamos. E é isto. Agora não dá para estar agora aqui a pensar no jogo de ontem, já me enervei o suficiente. Ontem já me chateei o suficiente, já me enervei o suficiente. Agora, hoje tenho que limpar, preparar o próximo jogo temos que ganhar, porque a torcida exige, os corintianos exigem que se ganhe o América em casa. Mas também exigia que se ganhasse ao Boys Red, também exigia que se ganhasse ao São Paulo. E não podemos ganhar sempre. Olá, Vitor Pereira, Henrique Manfio, agência DC, tudo bem? 6 jogos sem Fagner na direita. A gente fala muito por questões táticas, linha de 4, linha de 3, enfim, concepções assim. Fagner é o nome que hoje possa ser levado a fazer a diferença, e por isso, talvez de 6 jogos para cá, altos e baixos, mas enfim, a gente não... Tanto o Fagner numa linha de 5 ou o Fagner na linha de 4, enfim, que faz essa diferença toda, a gente não tem substituto de Fagner. Isso era uma injustiça, isso um jogo coletivo jogado por 11 jogadores, e eu dizer que o Fagner Fagner é importante, é um jogador importante, que fundamentalmente é assim, se nós temos alternativa ao Fagner para jogar como lateral direito, era mais fácil. Agora, o que acontece é que o João Pedro lesionou-se no momento em que o Fagner já estava lesionado. O Rafael teve aquele problema no Internacional, pronto, que nós, do ponto de vista humano, temos que entender que emocionalmente desequilibrou um bocadinho, não está inscrito na Libertadores. Quer dizer que mesmo nós já tivemos que jogar como o Piton à direita, mais uma invenção, não é? Mais uma invenção, mas é assim, nós estamos aqui para encontrar soluções, e às vezes quando não dá para ir de uma forma, temos que ir de outra. Agora estamos a tentar criar outra solução com o Mantuan, e para mim ele tem uma capacidade física tremenda, uma capacidade para se envolver do ponto de vista ofensivo e depois recuperar no posicionamento defensivo, porque tem essa capacidade física. Não é lateral direito, mas eu tenho que encontrar soluções. Por isso, a mudança de sistema. E a mudança de sistema, a pensar assim, bom, se não temos lateral direito, temos que arranjar uma forma de jogar na mesma com 3, se calhar com o lateral esquerdo, mas sem lateral direito. E foi essa procura de soluções que às vezes nos dão no imediato, até nos deram alguma nos permitiram chegar a determinados resultados. Por
exemplo, no Bragantino, ou sei lá, no jogo em casa com o Fortaleza, por exemplo, que a primeira parte foi uma primeira parte ao nível do São Paulo agora, mas que a segunda parte foi diferente. E são estas alterações, são esta procura de soluções, não é? Num elenco que não é, se fosse um elenco, sai o Fagner, entra outro qualquer, ou sai o outro, entra outro qualquer, ou sai o outro qualquer, não me obrigava a pegar no pitão e a jogar com o pé esquerdo do lado direito, não tinha necessidade disso. Portanto, eu vim para encontrar soluções, não vim para me estar aqui a queixar. Agora, a única coisa, nem me quero queixar, não quero estar aqui com queixa, nem alimentar-me, nem coisa, porque eu vim para encontrar soluções, agora eu também não quero, é que se crie aqui expectativas, se ponha, de repente começa-se a pôr o Corinthians isso, não façam isso, porque isso é injusto, até isso começa-nos a criar um certo desconforto, porque a realidade é, nós temos que olhar e, pronto, vamos estar competitivos e vamos tentando, na Libertadores, no campeonato, na Copa, vamos tentar estar vivos e na luta. E é isso, a nossa proposta é essa. Agora, não nos ponham lá em cima, não podem pôr lá em cima. Têm que olhar para a realidade. Olhem para a realidade, deixem-nos ir trabalhando e, jogo a jogo, vamos ver o que é que somos capazes de fazer. Por isso é que eu não sou aqui a pessoa de vender. No meu país diz vender banha da cobra. Vocês dizem isso aqui, não. Vender banha da cobra. Na minha cidade havia uma feira e eu, à segunda-feira, em vez de ir para as aulas, ia ver o senhor que vendia a banha da cobra. O que é que ele vendia? Ele tinha cobras dentro dos frascos e aquilo dava para as doenças todas. Portanto, ele vendia a banha da cobra. Ele vendia uma ilusão. E as pessoas compravam. Acreditavam que com aquilo que iam ficar curadas. Portanto, eu não vim para o Brasil para vender a banha da cobra. Eu vim para fazer promessas que não posso pagar. A única promessa que eu posso é dar o melhor de mim, procurar que a minha equipa seja o mais competitiva possível, seja forte, vá recuperando, vá mesclando para ser competitivo outra vez. Agora, não comecem a elevar as expectativas e a pôr isto e depois a pôr-nos a responsabilidade em cima de termos que ganhar ao Flamengo, ao Boca Juniors, ao Fluminense, em casa, fora, ao Internacional, e ter que ganhar a toda a gente, ao São Paulo, Calma. Não é? E às vezes eu tenho que pé no chão, que a vida é assim, a vida não é feita, foi assim que eu fiz na minha vida. Não é? Vitor, um número interessante desse Campeonato Brasileiro é que nunca na história do Brasileirão a distância do 16º hoje, o Cuiabá, 8 pontos, para o líder, Corinthians, com 14, foi tão pequena, são 6 pontos. Isso é inédito na história do Brasileirão. Eu queria que você falasse sobre esse equilíbrio desse campeonato tão disputado que é o brasileiro. Eu já disse que este calendário, e este ano em especial, aquilo que me dizem, este ano ainda está mais compactado, que não permite que uma equipa dispare. É difícil uma equipa disparar. Porque para isso tinha que ter um elenco com duas, em vez de duas, ter três equipas, não é? 3 equipas para dar a resposta a todos os jogos e a todas as competições, teríamos que ter aqui. Então, como eu já disse que o calendário não promove o bom futebol, por isso é que uma equipa que esteja a jogar, que jogue a um grande nível no jogo a seguir vai ter dificuldades. Porque vai jogar passado 3 dias, não é? E depois de facto o campeonato é muito competitivo. Há muito bom jogador, o Brasil tem muito bom jogador, muito jogador técnico, de qualidade, e qualquer equipa pode-se perder pontos em qualquer lado. Já me apercebi, não é difícil, quer dizer, o calendário, não é só a questão do calendário, é também a qualidade das equipas. Aqui, enquanto que em Portugal há ali 3 equipas a lutar pelo título, aqui parece-me haver muito mais equipas a lutar pelo título, ou lutar por aqueles primeiros lugares, não é? Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar, há mais equipas, há aí umas 7 ou 8 que podem, e as outras conseguem tirar pontos porque os estádios estão cheios, porque às vezes a grama também não é boa,
E é um campeonato difícil, exigente, porque estou a sair de um jogo, já tenho tomado decisões para o jogo do América e não tenho tempo. Nem tenho tempo para sofrer, já sofri ontem, já não tenho tempo para sofrer hoje, acabou. Já sofri o que tinha a sofrer, agora tenho que... Porque se eu continuar no sofrimento, perco, mas é o próximo jogo e isso não posso, não é? É mesmo assim, um campeonato difícil. Ok? Vitor, boa tarde. Amanhã completa 3 meses do seu primeiro treino no Corinthians. Sim, não tinha ideia. 3 meses. 3 meses do primeiro treinamento que você deu, né? Começo do seu trabalho de fato no Corinthians. Foram mais de 60 treinos, hoje é o 61º, uma maratona de jogos. Eu queria que você falasse que nesses 3 meses você conseguiu entender de Corinthians, o que você conseguiu entender do futebol brasileiro e o que você consegue carregar dos ensinamentos desses 3 meses para os próximos que virão. Epa. Isso, o meu almoço já foi à vida, não foi? Que horas são? Já perdi o almoço, esta hora já não... Ui, já foi, já levantaram a comida, já fiquei sem almoço. Não tem problema. Não tem problema. Mas eu quando decidi aceitar o desafio do Duílio e da direção do Corinthians, eu sabia que vinha para uma maratona complicada, né? Uma maratona complicada. Aqui não é uma prova de 100 metros, não é como... Por isso é que o estar na frente não significa muito. Significa estar no grupo da frente, no grupo, estar a competir e estar naquele grupo. É melhor estar à frente do que estar atrás, não é? Mas neste momento não significa absolutamente nada, porque isto é uma maratona de jogos tremenda, viagens tremendas, de viajar a noite toda e chegar de manhã. Já nos aconteceu algumas vezes isso. O espaço entre jogos é curtíssimo. Os adversários são difíceis. Nós viajamos do frio, uma cidade com frio, para uma cidade de uma temperatura, mais a diferença de temperaturas nas cidades também é uma realidade. A mídia coloca sempre aquela, pronto, naturalmente aqui na Turquia, Portugal também está assim. Portanto, a mídia hoje tomou, tem influência também no estado de espírito dos jogadores, em tudo. Sempre influenciou, mas agora muito mais, porque agora tudo é muito mais mediático, não é? Nós sabemos a informação, está a acontecer agora. Vejam lá, até a escalação, eu tenho por hábito, ou tinha por hábito, trabalhar estrategicamente no dia anterior ao jogo. Ou seja, eu ia ao campo, imaginava o adversário, colocava o adversário em posição, na primeira fase ofensiva, como é que na segunda fase ofensiva, quais são os movimentos mais padrão do adversário, como é que eles exploram o contra-ataque, aquelas coisas do ponto de vista estratégico que eu gosto de relembrar no dia anterior, eu hoje não posso fazer aqui. Sabem porquê? Porque passado uma hora, a equipa que vai jogar no dia a seguir está na mídia. Epá, isto é uma realidade, isto é mais uma adaptação que eu tenho a dizer assim, epá, então eu vou abdicar, eu tenho que misturar toda a gente, vou abdicar, não dou a escalação na primeira reunião, porque quando dou na primeira reunião, dou de manhã, daqui a uma hora já está tudo aí na mídia, já o adversário sabe com o que é que pode contar, já estou a dar vantagem ao adversário, porque ele se estiver a pensar que vou jogar em 4-3-3 ou se vou jogar em 3-4-3 vai acabar por saber logo. Portanto, isto são tudo adaptações que eu tenho que ir fazendo. As viagens, o calendário apertado, as diferentes equipas, as equipas são diferentes, como são noutros campeonatos, não é? Como são noutros campeonatos, mas aqui depois a temperatura, as viagens, o voltar ou não voltar, ou ficar na própria cidade, são tudo coisas que têm que ser pensadas. O jogar como equipa e depois eu não posso estar a pensar só no jogo do Always Ready, tenho que pensar no jogo do América, porque o jogo do América também é para ganhar.
E se jogar no Always Ready, só a pensar no Always Ready contra o América, não vamos ser competitivos e vamos correr o risco de perder em casa ou não conseguir estar ao nosso nível. Portanto, e isto tem que ser sempre feito à frente. Não é? O planejamento, não é? Vocês dizem planejamento. É planejamento ou planeamento? Nós dizemos planeamento, vocês dizem planejamento. É isso? Pronto, tem que ser sempre à frente, ou seja, cada reunião de trabalho não é para decidir a próxima equipa que vai jogar, mas é para decidir a próxima e a outra que vem a seguir, e o jogo que vem a seguir. Portanto, isto são adaptações. Mas eu sabia, quando fui convidado, eu sabia que vinha para uma maratona de jogos com muito pouco tempo de trabalho. Quando eu sou um treinador de campo que gosta de trabalhar e que com o trabalho conseguimos promover os comportamentos. Aqui é mais difícil. Mais difícil. Obrigado, Vitor, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima. Acho que foi a coletiva mais longa que dei na minha vida. Quanto tempo é que foi? Mais de uma hora.